E aí, shalom, boa noite. Estamos ao vivo. Leitura aí de 1 Samuel. Como será que tá meu som, gente? Eu ainda vou aprender isso aqui. Quando é uma luzinha, quando são duas. Vamos aprender. Iniciar nosso YouTube. Amém. Estamos ao vivo também no YouTube. Deus te abençoe. Bora para a leitura de mais um capítulo hoje. 1 Samuel, capítulo 3. Depois eu vou ver como é que vai ficar o áudio aqui. Eu vou deixar salvo no YouTube um dos dois aí. Vamos orar para darmos início? Vamos agradecer ao Senhor porque tem cuidado de nós. Privilégio podermos estar aqui na leitura de mais um capítulo. Deus te abençoe. Deixa eu lançar aqui. Nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Isso. Vou salvar meu comentário, fixar. Aí. Quem tá comigo aqui no YouTube, dá um oi aqui no chat para eu poder saber. Fala comigo. Tivemos um imprevisto aí, gente. Não tava conseguindo conectar, demorando para acessar. Graças a Deus tudo certo. Então vamos que vamos. Ok? Amém. Então vamos orar? Louvado seja o nosso Deus que temos essa oportunidade, né? Somos agraciados pela chance de poder sermos ministrados pela palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Ainda podemos ter essa oportunidade de juntos lermos aqui em rede social. Aê, Maíra! Shalom! Ótima noite! Então vamos lá. Pega aí Bíblia, caneta, marca texto. Vamos orar e darmos início na leitura, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor cuida de nós. Obrigada porque a Tua graça nos alcança. Dia após dia, a Tua misericórdia se renova. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigada pela Tua fidelidade, obrigada pelo Teu sustento, obrigada por ser vivo, real, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nos rendemos a Ti dia e noite, nos entregamos por completo ao Senhor. Seja honrado, seja engrandecido, seja adorado. É privilégio, Senhor, estar em Ti. Obrigada pela oportunidade que temos ainda de poder vir aqui e transmitir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque ainda temos a oportunidade de ler a Bíblia e expor a nossa fé. Que o Senhor possa ser engrandecido em nossas vidas e através de nós. Cada um, Senhor, que for alcançado através desse vídeo, seja agora, ao vivo ou depois, quando acessar o canal, possa ser ministrado de igual forma. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para trabalhar em nosso meio e nos conduzir na leitura da palavra. Pai, toda vez eu declaro, o Senhor conhece, e mais uma vez eu digo, se não for por Ti, não conseguimos compreender, seria apenas um livro comum, mas pedimos que nos conduza no aprendizado, na leitura da Bíblia. Pai, que cada ensinamento deixado para nós, em cada livro, em cada capítulo, em cada versículo, nós possamos, Deus, absorver, que nós possamos aprender, trazer mesmo para a nossa vida como direção. Deus, nós queremos avançar em conhecimento, em crescimento, em amadurecimento, que o Senhor nos ajude, Pai. Não apenas hoje, não apenas agora,
mas sempre. Entregamos nossas vidas a Ti, pedimos que nos conduza em todo momento. Como é bom Te servir, como é bom tê-lo em nossas vidas. Obrigada por esta segurança, Deus. Saber que dia após dia o Senhor está conosco, não estamos sozinhos. Espírito Santo, conduza-nos hoje e sempre. Tu és o nosso amigo, nosso companheiro. Nós precisamos de Ti para fazermos a diferença neste mundo. Mesmo que em todas as situações, não apenas algumas, mas em todas, andamos na contramão, nós sabemos que somos conduzidos por Ti e desejamos isso, a Tua vontade em nós. Que a nossa diminua e a Tua cresça. Que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas. Que o nosso agir, o nosso viver, o nosso falar seja conduzido por Ti, Pai. Sua presença seja real em nosso meio, em nossa casa, em nosso viver, sempre, Deus. É o nosso desejo, é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, Sheila, Gleice, Rose, Sebastião, Deus abençoe, glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler hoje como escrevi aí, 1 Samuel, capítulo 3. Se você ainda não pegou sua Bíblia ou abriu aí no aplicativo, abre e vamos ler juntos. Nós estamos aqui para aprender juntos e vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Amém. Então vamos lá. Na minha versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, começa assim. Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Olha, poucas mensagens vinham e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada do Senhor, a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel, Samuel. E estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Eu estou aqui. Mas ele respondeu, eu não chamei você, volta para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse, o Senhor me chamou? Eu estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Ainda. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou, volta para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga, fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali.
Ai, gente, o Senhor veio e ficou ali. Gente, que tudo! Não apenas estava chamando, agora o Senhor já estava ali. O Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E aí agora Samuel, instruído por Eli, diz: fala, pois o teu servo está escutando. E aí o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Ele disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Olha, gente, que sério isso aqui. Ele sabia, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Eu estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. E então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E aí ele disse: Ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que ele achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Versículo 20. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer por esta leitura, agradecer porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo, deixou para nós essa passagem, esse acontecimento, e como nós falamos e sabemos, nada é por acaso, tudo que está aqui registrado tem uma intenção. Deus, e nós estamos aqui com o coração aberto, sedento, disposto, ensinável, para que o Senhor nos entregue aquilo que for para nós neste tempo. Espírito Santo de Deus, revele a nós o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que capítulo! E como eu disse já algumas vezes, eu nunca tinha percebido que nessa passagem tinha esse tempo, esse momento ali
E o Senhor veio e ficou ali. Gente, Samuel experimentou de ouvir a voz de Deus e de tê-lo ali. E exatamente isso, Maíra. Num tempo de poucas mensagens do Senhor, ele chamou Samuel 3 vezes e ficou ali com Samuel. E a partir de então, como nós vimos, e o Senhor contou tudo o que ele precisava para Samuel. E desde então, olha, no 19, Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. E o Senhor continuou a aparecer em Siló. O Senhor não apenas falava, como o Senhor vinha diante de Samuel, vinha para Samuel. O relacionamento dos dois não era só de ouvir, Samuel estava com ele. Continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. Jesus, que experiência! Ah, Deus! Queremos muito mesmo aprender com Samuel. Um profeta tão conhecido hoje. E eu quero de fato aprender e entender quem é Samuel. Quem é Samuel? Traz para nós uma esperança. Pelo que nós vimos no livro de Juízes, tantas coisas como terminou o livro, né? Coisas ruins que o povo já estava fazendo, se comportando. E agora o Senhor entrega um menino para Ana, a qual consagra a Deus. E este menino privilegiado cresce junto com Eli, dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança aqui no meu glossário traz assim para nós, olha: caixa de madeira revestida de ouro, onde eram guardadas as 2 placas de pedra em que estavam escritos os 10 mandamentos, e também eram guardados outros objetos sagrados. Representava ali, naquele tempo, para o povo, a presença de Deus. E Deus se revela a Samuel, criança ainda. Samuel ainda era menino. Começa assim o capítulo. Samuel ainda era um menino e Deus se revelou a ele, se revelava a ele, e ele crescia nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus. Gente, vocês conseguem imaginar o privilégio de Samuel? Samuel literalmente conhecia Deus de tê-lo ali, não apenas de ouvir falar quem era. A partir do momento que ele diz: estou aqui, fala que o teu servo ouve. E aí desde então o Senhor veio e ficou ali. Contou. A primeira coisa que Samuel ouviu de Deus não foi uma coisa boa, foi uma coisa terrível. Uma palavra forte, que Samuel ainda ficou com medo de contar para Eli. Poxa, a primeira vez que eu tenho experiência com Deus, e o que eu vou falar é sobre ele, sobre os filhos dele. Ele que está me fazendo, me ensinando, para ele que está me ajudando a crescer, me ensinando as coisas aqui na tenda, como fazer. E eu venho e tenho que entregar uma palavra dura. E aí ele fala: não esconde nada, conta-me tudo. E como ele já sabia, Deus já tinha falado, o que Samuel contou, ele confirmou: é Deus.
Você teve uma experiência com Deus, o Senhor. Tremendo, né, gente? Era uma mensagem terrível, forte, porém ele já sabia. E isso também fez com que ele confirmasse que Samuel tinha escutado a voz de Deus. E agora Samuel era de fato amigo íntimo de Deus. Que tremendo! A Maíra colocou assim para nós, olha. E bacana porque ontem na ministração do apóstolo ele mencionou Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Olha só que bênção. Que tremendo. Que tremendo. Ontem eu pude pegar algumas partes da ministração porque eu estava servindo nos 2 cultos da manhã. Mas eu sei que a palavra traz para nós o entendimento de Jesus ser a nossa escolha diária e que nós tenhamos que buscá-lo constantemente para renovar em nós a chama e desejo do primeiro amor. Aí, bom saber, viu, que teve ministração, mencionou sobre Samuel. Glória a Deus, gente, que passagem maravilhosa, né? E aí para nós aqui, diz assim a nossa compreensão, que nós usamos todas as nossas leituras para melhorar e absorver ainda mais o que nós temos para aprender na leitura do capítulo, da Bíblia, do livro. E diz assim, chegamos ao capítulo 3 de 1 Samuel. Este é o ponto de virada na vida de Samuel. De um menino que servia ao Senhor perante Eli, passa agora a ser um profeta que ouve diretamente a voz de Deus. Um estudo fascinante sobre discernimento, disponibilidade e audácia de um chamado. 1 Samuel 3 traz para nós o chamado e o discernimento. Samuel foi chamado 3 vezes e em todas elas ele correu até Eli. Estamos falando hoje aqui sobre a importância de aprender a ouvir. Ele tinha um coração de servo e estava sempre pronto para atender. Primeiro ponto que nós vamos aprender sobre ouvir a Deus nos dias de hoje. Samuel ouviu a voz, mas ele ainda não sabia identificá-la. Precisou de Eli, o seu mentor, para dizer: não é homem, quem te chama é Deus. Se ele te chamar de novo, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes o que falta para nós avançarmos é termos um mentor que vai nos ajudar a interpretar o que Deus está tentando falar ao nosso coração. Segundo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa oração não é um pedido. Essa é uma oração de entrega total de controle. Entrega o controle totalmente a Deus. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Mesmo que a resposta não seja o que você planejou? Deus deu a Samuel uma mensagem muito difícil de entregar a Eli. O anúncio do juízo sobre a casa dele. Ouvir a Deus não é apenas receber conforto. É receber responsabilidade. Você está pronto para ser uma voz que fala a verdade? Mesmo quando isso custar o seu conforto? Uau! E o resumo para nós do capítulo tem como nome aqui o protocolo da escuta ativa. E o primeiro ponto é: vivemos em um mundo de muito ruído. Como que você tem criado espaços de silêncio para ouvir o que Deus quer te falar? Onde está o seu lugar de dormir perto da arca? Quando que você
separa esse tempo para ouvir Deus falar. Em um mundo de ruídos, em um mundo de tarefas e fazeres até a hora em que você para dormir, porque se você não parar, ainda tem coisa para fazer, né? Quando que você separa este momento de espaços de silêncios para ouvir Deus falar? Dormir perto da arca. Existe alguma situação na sua vida em que você está ouvindo sons, mas não está entendendo o que eles significam? Com quem você tem conversado para buscar sabedoria de interpretação? Com quem você tem buscado se abrir? Para quem você tem contado? Terceiro ponto, coloque em prática hoje a postura de Samuel. Em uma decisão difícil do dia, pare, respire e diga: fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a frase para nós hoje deste capítulo diz assim: Deus não precisa de grandes palcos para falar. Ele precisa de corações disponíveis. Quando Deus fala com Samuel, foi numa noite, numa madrugada de silêncio, onde não tinha ninguém por perto. Samuel deitado, sozinho, num lugar especial, na tenda sagrada, mas estava sozinho. Deus não precisa de grandes palcos para falar. Ele pode falar com você dentro do quarto. Não vai ser apenas dentro da igreja, não vai ser apenas através dos seus ministros, dos seus pastores, dos que se dispõem a ser boca de Deus, que estão aqui mesmo para nos ajudar, nos orientar, nos alertar, dar direcionamento para nós. Por isso que o Senhor os levantou. Mas o Senhor também diz aqui para nós, através deste capítulo, que Ele pode falar contigo dentro do quarto de madrugada. E Ele quer e precisa apenas de coração disponíveis e ouvidos sensíveis. Samuel ouviu Deus não porque ele estava onde Deus habitava. Se você quer ouvir a direção... eu li a frase errada. Samuel ouviu Deus porque ele estava onde Deus habitava. Se você quer ouvir a direção divina, posicione-se perto da presença dele e esteja pronto para dizer: fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Ouvidos sensíveis à voz de Deus serão atentos se buscar continuamente estar nele. Porque aí, em meio a ruídos, em meio a outras vozes, você vai conseguir perceber. Samuel teve Eli como mentor para orientá-lo. Quando você está em ambientes que fazem você estar no Senhor, buscá-lo constantemente, essas pessoas vão te orientar. A célula, seu líder, seu pastor. Agora, se você não busca estar no Senhor, só vai mesmo a Ele quando bate uma necessidade. Qualquer ruído vai fazer você se dispersar quanto à voz do Pai. Agora, quando nós buscamos estar onde Deus está, os nossos ouvidos começam a ficar atentos aos detalhes. Os nossos corações estão disponíveis e sensíveis. Então, aprendemos aqui com Samuel,
também a nos posicionarmos perto da presença do Pai, para estarmos prontos a ouvir o chamado, ouvir a voz e poder dizer: fala, Pai, fala porque a tua serva ouve, fala porque o teu servo ouve. Glória a Deus, glória a Deus. E o resumo para nós tem como palavra-chave disponibilidade. Capítulo 3 ensina para nós que o chamado de Deus não é um evento isolado, mas é sim uma vida de escuta constante, que se inicia por quem tem a humildade de ser ensinado. Tudo começa com um coração disposto, um coração disponível a ser cuidado, a ser tratado, a ser moldado, a ser ensinado. E ser um coração disposto a ser ensinado é um coração disposto a ser moldado, corrigido. O que eu mais admiro em Samuel é que, mesmo sendo um menino, ele teve a coragem de entregar uma profecia duríssima para o seu mentor. Isso mostra que quando Deus fala, a verdade está acima da relação de amizade. Capítulo 4, amanhã, vai nos mostrar o resultado disso. A arca vai ser levada para a guerra. Israel vai ser derrotado pelos filisteus. E os filhos de Eli vão morrer, cumprindo ali então a profecia. Vai ser um capítulo do fim de uma era. E eu quero com vocês amanhã vermos o desfecho dessa situação e a história de Eli, como é que vai ficar. Espero você amanhã para lermos esse capítulo 4 juntos, às 6 horas, no nosso canal, ali no YouTube. E para encerrar esse momento, eu quero ler um trechinho desse livro, Eu Vou Sair Deste Deserto. Tem o link ali também no nosso canal do YouTube, vai direto para o aplicativo da igreja. Que você possa ser ministrado como nós temos sido aqui diariamente. Nós vamos ler um trecho do capítulo 137, que diz assim: apegue-se ao que é inabalável. Quando enfrentamos crises, o Espírito Santo nos ajuda a enxergar o que permanece intacto em nossa vida. Nos ajuda a enxergar aquilo que permanece inabalável. Hebreus 12, de 26 a 29, foi o texto usado para este estudo. E o trecho que eu quero ler para você diz assim para nós: quando as tempestades vierem, não se desespere. Volte à visão inicial. Lembre-se do que Deus te chamou para ser e para fazer. Assim como a igreja primitiva que sempre retornava ao plano de Deus após as crises, nós precisamos ancorar no inabalável. Quando os ventos estão fortes ao nosso redor, o que foi construído sobre o fundamento de Cristo permanece de pé. Aleluia! E é isso que nós falamos constantemente aqui e firmo novamente. Quando nós colocamos os nossos pés firmados na rocha, fundamentados no Senhor, nenhum vento abala sua estrutura, porque você sabe em quem confia e por que está nele. Assim permanecemos fiel no inabalável, mesmo que haja vento, haja algo inesperado, nada abala a nossa confiança de que o Deus em quem cremos, em quem confiamos, é vivo, poderoso, fiel, o mesmo ontem, hoje e sempre, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia! Que o Senhor abençoe o finalzinho da sua segunda-feira e o início de uma semana
abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Profetizo uma semana de vitória, de respostas, de intimidade com o Pai. Uma semana a qual Ele vai usá-lo como instrumento na mão do Senhor. Seja falando, seja agindo com um abraço, com uma postura, uma atitude. Peça ao Espírito Santo para direcionar sua vida em todas as áreas, porque assim você vai ser conduzido por Ele e instrumento nas mãos do Senhor. Através do Espírito Santo nós agimos na contramão do mundo, fazemos como se fôssemos diferentes, porque muitas das vezes o que o mundo espera é que sejamos reativos, né? Bateu, levou, toma lá da cá. E aí o Espírito Santo vem em nós e nos convida a respirarmos fundo e buscarmos ser conduzidos por Ele. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Leva paz em ambientes de guerra. Seja quem traz alívio em ambiente de confusão. Que os seus pés estejam em lugares onde o Senhor te colocar para fazer a diferença. E se alguém que tem algo para acrescentar, para agregar, mudar ambientes, não por conta de você especificamente, mas pelo que você carrega. Seja um agente de Deus, transbordando amor, transbordando através do Espírito Santo novidade de vida. Em um mundo onde as pessoas não esperam mais bondade, onde as pessoas estranham, seja quem ainda resta e que leva amor, gratidão, bondade, diferença. Sejam cheios do Espírito Santo e que aonde vocês colocarem os pés possam ser mesmo agentes de Deus, em nome de Jesus. E amanhã às 6 horas vai ter vídeo para a leitura do capítulo 4. Espero vocês. Próxima semana, segunda-feira, se Deus quiser, novamente às 22 horas, estaremos aqui para a leitura de mais um capítulo. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas que às vezes não conseguem ler a Bíblia sozinhas, eis-nos aqui, para estarmos juntos nessa jornada, um capítulo por dia, e assim nós vamos, compreendendo, aprendendo, absorvendo e rompendo, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos vocês, obrigada pela companhia, e assim que o Senhor os abençoe. Amém? Tiago, Aline, Rose, Bruno, Maurício, quanta gente passou aqui, Daiane, Léo, Bia, Marcele, Camila, Maria Angélica, Ju, glória a Deus, gente, que bênção, Daiane, muito obrigada pela presença de vocês, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Vocês que estavam comigo aqui também no YouTube, Maíra, Gleice, Sheila, Deus abençoe. Estamos juntos e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau.